Olá, boa noite. Uma pesquisa recente encomendada pela Associação Paulista de Supermercados mostra que o Brasil está entre os primeiros países do mundo no segmento de alimentos saudáveis. A saúde e a qualidade de vida são as principais preocupações de 32% dos consumidores brasileiros, de acordo com a pesquisa. A indústria desse setor segue firme, alheia à crise e fatura alto. O levantamento mostra que os produtos saudáveis chegam a custar 60% a mais que os comuns. Modismo ou não, a verdade é que os saudáveis cada vez mais chegam à mesa do brasileiro que acredita nos benefícios que esses produtos trazem para a saúde e também para a boa forma física. Nessa onda entram os farináceos, os grãos, os sem glúten, sem lactose e os famosos sucos detox, que prometem a limpeza do organismo e, claro, o emagrecimento. Tem ainda os alimentos funcionais. Para manter o equilíbrio nutricional, necessariamente é preciso um cardápio à base de alimentos saudáveis. Será? Há exageros nessa busca por saúde e qualidade de vida? Alimentação saudável é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete. Boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Lembrando que estamos ao vivo hoje, segunda-feira. Para falar sobre alimentação saudável, convidamos a jornalista Areta Santana, ela que é apaixonada por um estilo de vida saudável, tem o blog Foco na Dieta, onde encontramos informações sobre dieta, receitas fitness e até atividades físicas. Boa noite, Areta. Seja bem-vinda. Boa noite, Suzete. Também está em nosso estúdio a psicóloga clínica Karine Nogueira. Boa noite, Karine. Seja bem-vinda. Boa noite. E ao meu lado está o Dr. Ribamar Cruz, nutrólogo, membro da Associação Brasileira de Nutrologia, mestre em Ciências da Saúde, entre outras qualificações. É um prazer recebê-lo, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Suzete, Fernando. E você de casa que está nos assistindo, pode mandar sua participação através das nossas redes sociais, nosso e-mail, sobre todas as coisas tv@hotmail.com. Tem o nosso Facebook, que está online, o nosso Twitter, também tem o nosso WhatsApp, que é 8411-5840, e o nosso telefone, 3201-7708. Eu vou começar com o Dr. Ribamar perguntando o que é a nutrologia? Qual é a diferença dela do nutrólogo para o nutricionista? Suzete, a nutrologia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, onde o médico ele tem a base clínica, e com isso ele atua também de uma forma mais positiva dentro da nutrição. A nutricionista já não tem a formação médica. Então, por exemplo, se eu recebo hoje no consultório um paciente que, além da necessidade de uma prescrição de dieta, ele é um paciente diabético, eu posso acompanhar esse paciente em cima da diabetes dele, controlando essa diabetes, sem ter a necessidade, às vezes, de encaminhá-lo para um endócrino. Né? A mesma coisa, às vezes, paciente relacionado à hipertensão. Então, o nutrólogo está preparado, porque ele é um médico clínico, a tratar essas patologias que são consequências da obesidade que o paciente chega até o consultório. Certo. Karine, como a psicologia pode ajudar a pessoa a mudar o seu estilo de vida? Eu não falo nem a emagrecer, a mudar o seu estilo de vida, porque eu acredito, vou ver isso daqui a pouco com a Areta, que isso realmente é um estilo de vida. Você faz uma opção por viver de forma mais saudável. Como é que a psicologia ajuda? A psicologia trabalha com o indivíduo ao todo. Quando a gente fala do estilo de vida, eu completo, né, o ser humano e os papéis sociais, o ser humano na sua casa, o ser humano onde ele está interagindo. Quando falamos de estilo de vida de alimentação, a psicologia está dentro disso, porque o alimentar está dentro do nosso social, está dentro da nossa cultura, está como o ser humano interage com o outro. Então, se vamos fazer uma reunião, temos comida. Se vamos na casa de uma pessoa, oferece uma comida, você não aceita, está fazendo desfeita daquela pessoa, é falta de educação, você tem que aceitar que está sendo servido. Mesmo se você não gosta, na etiqueta fala que você tem que provar que está sendo servido para você. Então, o estilo de vida, a alimentação, ele tem todo o aspecto dentro do significado da vida do indivíduo. E o alimentar, nós percebemos que ele é mais emocional do que muitas vezes nutrição. Porque quando uma pessoa... Filme que a mulher levou um fora de um cara. Qual que é a cena clássica? Ela chorando, comendo chocolate. Então, assim, eu estou mal, eu vou comer. Eu estou feliz, eu vou comemorar, eu vou comer. Então, o comer, ele tem muito a ver
com o meu estado emocional, com o meu comportamento e com a minha história de vida. Karine, tem uma coisa interessante também, eu não sei se é cultural, mas a gente, a minha geração pelo menos cresceu, os pais falando assim, raspa o prato, não deixa comida, né? Como se aquilo fosse uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Então, você põe a comida no prato da criança, ela tem que comer, querendo ou não, estando já cheia ou não, né? Uma criança magrinha, tadinho, a criança está desnutrida. A questão de ser saúde é que a criança gordinha, né? Se um rapaz casa, a meu filho tá magro, a mulher tá cuidando bem do meu filho. Não é verdade? Tá certo, é verdade. Areta, antes da gente falar do blog, eu queria uma curiosidade. Você sempre gostou disso, desse mundo de saúde, de saudável, né? Se a gente pode puder dizer assim. Isso é mais recente na minha vida. Antes eu nunca tinha percebido a importância da alimentação. E de uns tempos para cá eu venho estudando e me informando melhor, e aí eu comecei a ver que se a gente quer ter uma qualidade de vida, quer ter saúde, quer ter um corpo legal, a alimentação é a base de tudo. Então eu comecei a modificar toda a minha vida com base nisso. Mas aconteceu alguma coisa que fez você mudar? Não. Foi um clique mesmo? Foi aos poucos. Aos poucos eu fui mudando uma coisa aqui, tirando uma coisa que fazia mal, e quando eu vi eu já estava nessa vida saudável. Certo. E o blog? O blog, da onde surgiu a ideia de criar um blog? Hoje em dia você tem blog de tudo, né? Você acompanha moda, você acompanha através dos blogs, né? Na verdade, a ideia não foi minha. Eu comecei a postar minhas refeições, meu estilo de vida no Instagram, e muita gente me falava, por que você não cria um blog? Já que eu sou jornalista, né, eu poderia escrever matérias sobre esses assuntos. E aí eu falei, bom, bacana, vou criar um blog, e criei. O blog vai fazer 1 ano agora em julho, e eu tento sempre postar matérias informativas, eu entrevisto profissionais, para que não coloque nada de maneira irresponsável, né? Certo. Antes da gente continuar falando com vocês, vocês vão responder algumas perguntas de telespectadores que nós fizemos ao longo da semana, né? A primeira delas é sobre o glúten. Vamos ouvir. Eu gostaria de perguntar sobre a questão do glúten, porque me dá curiosidade, porque ele está presente em quase todos os tipos de alimentos, mesmo nas frutas e nas verduras. E como a gente pode comer com ele, com saúde, ou sem ele, com saúde. Doutor Ribamar, parece que hoje virou moda também, todo mundo tem intolerância a glúten, né? O senhor consegue responder a pergunta da Hélia? Isso, na verdade o glúten está ligado mais aos alimentos com carboidrato, né, a base de carboidrato. E existe, eu acho que dentro da nutrição, eu não sei se os colegas aqui até vão concordar, existe certo modismo, né? Teve uma época que o ovo era o responsável por tudo, não se podia comer ovo, gema de ovo, era tudo proibido. Aí depois veio o glúten, aí mais recentemente todo mundo é no suco detox, né? Eu quero emagrecer no suco detox. É lactose também. É lactose. O que a gente sabe é que você pode ter uma intolerância ao glúten ou uma intolerância à lactose. E para isso existem exames específicos dentro da medicina para detectar se você tem ou não. No meu caso, eu cheguei a fazer exame recentemente, existe uma nova ciência na área da nutrição, chamada nutrigenômica, onde você faz um teste de DNA e identifica todas as suas intolerâncias. No caso, quando eu fiz, eu identifiquei, até o Fernando comentando sobre a cafeína, né, Fernando, que eu sou intolerante ao café. Eu estava tendo hipertensão arterial por conta de café que eu tomava todos os dias no consultório. Depois que eu recebi o resultado do teste, cortei o café, deu que eu não tenho intolerância ao glúten e nem à lactose. Então, se eu quiser adicionar mais esse nutriente na minha dieta, eu posso perfeitamente, que eu não vou passar mal. Então, eu acho que não é para todos. Uma das perguntas entre os debates calorosos que existem entre endócrinos, nutricionistas, nutrólogos, se o glúten faz tanto mal, porque um dos países mais longevos do mundo, que são os italianos, tem uma alimentação rica em glúten. E a gente vê que eles estão super bem, super saudáveis, mas a base deles, dos alimentos deles, que são as massas, né, as pizzas, é rica em glúten. E nem por isso eles passam mal. Quer dizer, existe um fator genético que te diz, você é intolerante, você não pode, mas esse aqui pode. Eu acho que vai de cada pessoa. Certo, vamos ouvir agora a pergunta do Adriano Barbosa. A pergunta é, o que a gente pode para a gente estar, pelo menos, minimizando essa questão de comer mal, de comer errado?
Normalmente ele fala por causa da correria do dia a dia, ele é um corretor e falou assim, o que fazer para tentar amenizar essa situação? Eu digo, santo de casa não faz milagre, é o meu problema que eu tenho. Na verdade, eu estou querendo contratar essas empresas que estão fornecendo as alimentações saudáveis, né, porque não tenho tempo de fazer minha própria comida. O ideal seria que à noite, quando ele chegasse em casa, ele programasse toda a alimentação dele do dia seguinte. E aí ele não correria esse risco de, no meio do dia, com muita fome, buscar qualquer alimento que esteja à frente dele, que às vezes não seja o mais adequado. Vamos dar um exemplo? Se você chega hoje, entra numa padaria 10 horas da manhã, com fome e procura se alimentar corretamente, você vai ter muita dificuldade. Você vai ver bolos, salgados, frituras à tua disposição, ou suco de frutas, que são ricas em frutose, que às vezes não seria o ideal para você naquele momento, para você se alimentar. Ou seja, se você não tiver um planejamento e não carregar sua comida com você, fica muito difícil você seguir uma alimentação mais adequada, mais correta. Só abrir um parênteses, o senhor falou do suco de fruta, ele não é adequado na manhã? Dependendo do objetivo, não. Se eu tenho no meu consultório um paciente que ele quer perder gordura corporal, que é secar, que a gente chama, né? Eu quero secar, melhorar a massa muscular, eu diminuo bastante a ingestão de suco, principalmente. Porque o suco ele tem um tipo de açúcar chamado frutose. Esse açúcar é um açúcar de rápida disponibilidade no corpo. Então, às vezes, você vai subir, vai dar um pico de insulina no momento que não é interessante para você. Então, é tudo muito planejado, dependendo do objetivo que você quer. Certo, vamos ouvir agora a dúvida da Carla Santos, que quer saber sobre as derrapadas das dietas. Como tem muita gente que come bem de segunda a sexta e final de semana sai bastante da dieta, isso faz mal ou é tranquilo, é normal? Isso principalmente para as pessoas mais jovens, né, que costumam no final de semana... Isso, eu falo que isso depende muito também do objetivo. Se você tem um paciente no teu consultório, esse paciente precisa eliminar 10 quilos. Ele faz um trabalho corretamente segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo, ele chutou o balde, como a gente fala, né? Ele vai perder uma boa parte desse trabalho que ele fez durante a semana. É aquele paciente que não sai do lugar, não sai do lugar. Né? Eu tive 2 jovens agora no consultório, foi muito interessante porque eles começaram no mesmo dia e voltaram no mesmo dia 30 dias depois. Um mantendo sua massa muscular e perdeu 7 quilos de gordura corporal. O outro só tinha eliminado 1. E quando eu questionei o segundo, que só tinha eliminado 1, falei, o que aconteceu, doutor? Sexta-feira meus amigos passam em casa e me arrastam, eu só volto às vezes domingo. É churrasco, é bebida, quer dizer, ele não evoluiu. Enquanto que o outro que seguiu todas as orientações corretas teve maior sucesso em 30 dias. Então é por isso que depende muito a coisa da derrapagem no final de semana. Essa derrapada ela pode ser só um dia na semana, quando o povo fala o dia do lixo, o dia da jaca? Dentro do meu processo eu não permito nem dia do lixo, não existe dia do lixo, não. Agora depois que você já está na sua porcentagem de gordura que você veio buscar, vamos dizer, para os homens 14%, mulheres 18%. Aí sim, você já está no teu peso ideal, você pode ter essa derrapagem um dia ou 2 no final de semana, porque você consegue recuperar através da atividade física, através de voltando aqueles alimentos saudáveis. Quarta-feira você já recuperou basicamente o seu peso que você estava na sexta-feira anterior. Aí você fica, né, ganho 1, recupera 1, perco 1, recupera 1 e fica nesse nível pro resto da vida. Okay. Outro telespectador que quer saber sobre o consumo de sucos e refrigerantes, o senhor já falou um pouquinho, mas vamos ouvir qual é a dúvida. Na verdade, esse suco industrializado, o pessoal fala do refrigerante, mas esse suco ele faz mal a mesma quantia do refrigerante ou ele ameniza esse mal causado pelo refrigerante, tomando ou só o suco realmente natural que faz bem para a saúde da gente? Falando mais sobre o suco de caixinha, Cif. O suco da caixinha eu não recomendo para ninguém. Se você for olhar a composição calórica dele, ele já vem adoçado. E esse açúcar não faz bem. A gente sabe que a gente tem que restringir o consumo de açúcar. Já o suco de casa, se você tiver opção, suco de casa ou suco de caixinha, o suco de casa seria melhor. Ou bater uma polpa e adoçar com um adoçante, uma sucralose, um stevia, seria o ideal. Mas o de caixinha eu não recomendo. Mas essa comparação do suco de caixinha com refrigerante que ele faz A calorias é praticamente a mesma de uma Coca-Cola. Se você colocar 200 ml de um de outro, o composto calórico é basicamente o mesmo. E com relação o suco de caixinha, ele é tão calórico quanto o refrigerante. E vem com açúcar, já vem adoçado. Refrigerante zero. Também é uma caloria vazia, né? Não está te trazendo nutriente nenhum. Eu prefiro tomar um suco de fruta, então, que pelo menos tem algumas vitaminas. Coca-Cola, e Coca-Cola Zero, ela ainda é rica em sódio.
Se você for comparar a Coca normal com a Coca Zero tem muito mais sódio do que a Coca normal. E sem então contar você os tem que ter muito adoçantes cuidado. ruins que eles usam. E fora os adoçantes ruins, fazem mal para a exatamente. saúde. Então a gente vê muita mãe aí que não deixa o filho tomar refrigerante, mas manda o suquinho de caixinha no lanche da escola, né? Quer dizer... Enganada. Exatamente. O que eu tenho utilizado muito para meus pacientes para eles deixarem de usar refrigerante é começar a consumir chá. Tem uns chás hoje, Feel Good, posso falar a marca, né? Pode, não sei, pode. na TV. Eles vêm com zero ele vem adoçado com stevia e sucralose. Então, para aquelas pessoas que são formiguinhas, que são doceiras, já alivia um pouco essa necessidade do doce, né? E não tem carboidrato, então são excelentes para seguir uma dieta, os chás que eu tenho disponível, Certo. vários sabores. Karine, a gente vê muitas famílias que sofrem com os filhos que já têm obesidade, apesar de que o Brasil tem crescido o número de adultos obesos, né? Ainda é menor do que muitos países, mas a gente já vê esse problema em muitas famílias, né? E muitas mães sofrem, né? Eu já conheço algumas que falam que às vezes elas tiram o alimento da criança e vão para o quarto chorar, porque é sofrido mesmo, né? De que forma, não sei se é possível, a gente poderia fazer isso sem causar esse enorme sofrimento na criança? Sim, um enorme sofrimento tem como sim. Primeiro a mãe precisa de acompanhamento. A mãe precisa? A mãe ela precisa se fortalecer para depois, quando a mãe está conscientizada, ela tem certeza do como ela vai mudar situações em casa. Por exemplo, a criança, ela como que a mãe dá. Então, assim, se a criança está obesa, já tem um ritual na casa que já traz porque aquela criança está obesa. Então, assim, a casa em si precisa de um acompanhamento. Nós temos que começar da mãe. Porque aí a gente começa a entender o porquê que a alimentação da casa dela, a rotina. E isso a gente vai trabalhando com a mãe, ela tendo fortaleza, ela sabendo como ela acompanhar, a criança sente. Criança, ela sente muito se a mãe está indecisa ou ela está forte. Então, se a criança percebe que a mãe está numa corda bamba, ela se torna as coisas mais difíceis. Porque ela sabe que até um lugar que ela pode puxar, ela vai conseguir o que ela quer. Então, a criança ela é muito perceptiva. Então, a mãe tem que estar forte, ela tem que ter consciência, ela tem que começar a mudar as coisas dentro de casa e ela tem que mostrar para a criança o lado positivo de mudar. Às vezes, quando a gente fala de dieta restritiva com criança, nós temos que balancear. Eu não sei se o doutor concorda comigo. Tem que balancear. O paladar é uma coisa que você educa. Você educa o paladar. Então, a criança, ela é educada a gostar de fruta, ela é educada a gostar de verdura. O paladar, você aprende. Então, assim, nesse momento, você ensina. Mas o primeiro ponto é a mãe, ela procurar ajuda para ela entender o que está acontecendo e daí ela ajuda a criança. Tá. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo e depois eu quero saber da Areta o seguinte, porque tem muitas mães que não permitem que os filhos experimentem refrigerante até uma certa idade, doces. Aí as crianças vão para as festas, veem as outras crianças comendo. Quero saber da Areta o que você vai pensando. Eu sei que você não tem filho, mas você vai deixar seu filho comer um delicioso brigadeiro? Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre alimentação saudável. Para isso, nós estamos aqui com a jornalista e blogueira Areta Santana, com a psicóloga Karine Nogueira e com o nutrólogo Ribamar Cruz. Areta, você, como adepta à alimentação saudável, a gente pode dizer que você é radical, você não abre mão jamais de seguir a sua dieta. E como você acha, que tipo de mãe você acha que vai ser com os seus filhos diante da vontade, né, de se comer doces, refrigerantes? Eu não me considero radical, eu abro várias exceções, inclusive eu abro mais do que eu gostaria de abrir. E quando eu tiver filhos, eu pretendo ensiná-los a comer bem. Eu acho que vai ser um hábito deles em casa. É claro que quando eles forem sair com os amiguinhos, forem a festinhas, eu não vou proibi-los de comer doce. Eu vou ensinar para que eles comam com moderação, para que aquilo não se torne uma rotina na vida deles. Porque eu acho que de vez em quando não faz mal. Agora, aquilo não pode se tornar uma rotina, porque senão a criança fica obesa, a criança fica querendo comer só doce. Então ele tem que comer bem dentro de casa e saber escolher as coisas também fora de casa. Chegou uma participação aqui do Marco Ultra via WhatsApp. Ele fala o seguinte, que o trigo utilizado no Brasil é diferente do da Itália. Por esse motivo, o consumo de glúten aqui faz tanto mal. E faz uma pergunta. Dr. Ribamar, o sucralose é extremamente condenado pelos nutrólogos. Por que você recomenda usá-lo? O que eu quero explicar é que eu não recomendo. Todos os adoçantes fazem mal.
O que nós temos hoje de sugestão, já que a gente não tem muita saída, estava até falando, Fernando, que o último congresso que eu fui, um colega nosso fez uma pesquisa sobre todos os adoçantes artificiais que nós temos. Todos fazem mal. O que nós estamos hoje sugerindo é que os pacientes façam rodízio em cima dos adoçantes. Então você não pode ter só sucralose em casa. Tomar café com sucralose, fazer bolo com sucralose, aí toma o chá da tarde com sucralose. O que a gente quer é que você faça rodízio. Tome stevia em um momento, sucralose em outro, para que você não tenha um acúmulo desse produto e que isso não vá fazer mal à sua saúde. E com relação ao glúten, o que eu quis dizer é que você não pode generalizar. O grande problema dos modismos é isso, você generaliza. Ninguém pode comer glúten, não funciona dessa forma. Eu posso comer glúten porque eu não tenho intolerância ao glúten. Agora, tem pessoas que têm que ter uma restrição com relação ao alimento. É isso que eu quis colocar, não generalizar as coisas. Não existe uma só verdade, eu acho que vai depender de cada pessoa. Ele até fala que é o seguinte, não seria melhor usar o açúcar de coco? Também é uma opção, nós temos várias opções, mas você não tem esse açúcar de coco com tanta disponibilidade para você. Para você encontrar hoje um açúcar de coco é muito mais difícil. Eu acho que ali no supermercado, quando você vai, difícil você encontrar um açúcar de coco. Nós temos outras soluções, né? Mas que não estão com tanta disponibilidade para nós. O açúcar mascavo, ele resolve? Também resolve. Eu acho que você não pode se basear em um só adoçante. Você pode, até às vezes o açúcar branco, eu mesmo abro mão em algum momento, porque eu restringi, mas isso não quer dizer que eu não vá usar em algum momento do dia. Mas o que você não pode é carregar adoçar todos os seus alimentos só com um tipo de açúcar. Acho que você tem que variar. Ok, chegou uma participação aqui do João Cândido, do setor Santa Genoveva, Pararita. Se você acredita que com essa onda de alimentos saudáveis as pessoas querem emagrecer e abriram mão dos famosos remédios que prometem milagres? Se eu acho que as pessoas abriram mão? É. Não, eu acho que tem muita gente que procura milagres ainda. Então, assim, é muito mais fácil você tomar um remédio, ficar magro, ficar sem saúde. Mas, assim, muitas pessoas procuram isso. Não é o ideal. Infelizmente, eu acho que as pessoas deveriam procurar uma reeducação alimentar e não um remédio, mas eu acho que isso ainda é muito procurado. Karine, a obesidade, ela tem vários fatores, né? O doutor Ribamar pode até confirmar isso pra gente. Mas existe um fator psicológico para a obesidade? A gente pode dizer que alguém é obeso unicamente por um fator psicológico? É possível? São fatores, são várias questões, mas existe obesidade no fundo emocional, sim. E nesse caso, as dietas resolvem? Com acompanhamento, a dieta e o acompanhamento psicológico e com acompanhamento médico. Quando a gente fala de transtornos alimentares, de obesidade, são todos múltiplos profissionais. Precisamos do nutrólogo, precisamos do nutrólogo endócrino, né? Precisamos do nutricionista e precisamos do acompanhamento psicológico. O que acontece? Você ser magro, você tem uns benefícios e ao contrário que as pessoas pensam, os obesos também têm benefícios, né? Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela é muito carente, ela fica obesa, ela tem a atenção de todo mundo, nossa, tem que emagrecer, entendeu? Então, assim, tem essas questões. Então, assim, o obeso, ele perde muita coisa por estar obeso, porque culturalmente as pessoas têm um preconceito, mas ele ganha muitas coisas também. Então, a gente não pode, muitas vezes a gente não tem essa visão. Então, são vários fatores, mas a depressão, a pessoa pode parar de comer ou ela pode comer mais, né? A irritabilidade faz que a pessoa tenha transtorno alimentar, então, assim, tem um fundo psicológico muito forte sobre o estilo de vida. Chegou uma participação aqui da Maria Eduardo via WhatsApp, ela fala o seguinte, pergunta o seguinte, né? A diferença entre adoçante e açúcar, qual é o menos pior? Qual é o menos pior? Essa foi boa. Eu iria com rodízio de adoçantes. Eu não utilizo, mas dependendo também de se ela é uma pessoa saudável, pratica esporte, ela pode estar liberado o açúcar para ela em algum momento. O que eu falo às vezes de restrição de açúcar, que são aqueles pacientes que não fazem atividade física, come completamente errado, de manhã até de noite, e ainda utilizam açúcar. Aí não vai dar certo. Mas se você tem um paciente que pratica atividade física todo dia, tem uma dieta regular, por que ele não pode usufruir do açúcar em algum momento? Claro que pode. É uma questão de matemática mesmo? Se a gente gastar aquilo que a gente consumiu, nós vamos manter um certo peso? Basicamente sim, mas hoje eu acho que nós estamos muito mais avançados com relação a isso. Existe toda uma estrutura bioquímica dentro do corpo que favorece você ou não de emagrecer. Com uma porcentagem menor, por exemplo, quem está no hipotiroidismo, ele vai ter uma dificuldade maior para emagrecer. O corpo segura mais o peso dele. Então tudo isso tem que ser colocado em pauta, não é um fator só que vai contribuir. São vários fatores correlacionados
que vão atrapalhar ou não a dieta daquele paciente. Ribamar, só um instantinho. Eu tenho uma impressão de que hoje as pessoas estão optando muito facilmente, me perdoem se eu estiver fazendo um julgamento errado, muito facilmente pela cirurgia bariátrica. A gente vê casos que não tem solução, que realmente precisam de cirurgia, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver, pouco que sejam, casos de pessoas que perdem 80 quilos, mais de 100 quilos sem se submeter a uma cirurgia. É possível? Se a gente pegar hoje um jovem na faixa de 25 anos que precisaria perder 100 quilos, ele consegue isso sem uma cirurgia? Suzete, na minha experiência clínica, eu não peguei ainda nenhum paciente precisando de 100 quilos. Eu já peguei com 40, 45, 30, é a média dos pacientes que eu consigo receber no consultório. O último agora, que eu dei alta e o paciente não queria nem alta, queria continuar vindo ao consultório, é um advogado, ele mora em Caldas Novas, perdeu 30 quilos em 4 meses, mais ou menos, mas ele incorporou atividade física na vida dele, ele entendeu o que é que os alimentos fazem com o corpo dele e hoje ele mudou, ele tem um outro estilo de vida, ele pensa de uma maneira diferente com relação à alimentação. E se você me disser que 5 meses atrás ele procurou um cirurgião bariátrico, e graças a Deus esse colega pediu para ele pensar mais um pouco, porque ele só tinha 26 anos, e ele nesse momento de refletir um pouco mais, o pai, que já era meu paciente, o levou até o consultório. E aí eu consegui, através da conversa, falei, vamos fazer uma tentativa? Se eu não te der nenhum resultado, você pode até optar pela cirurgia. E graças a Deus hoje ele não pensa nisso mais. Fernando. Ó, chegando várias participações aqui, a maioria dúvidas. Uma da Edilene Magalhães, para o Dr. Ribamar. O suco em pó light prejudica a dieta? Então, eu trabalho com muitos atletas, né? E uma das coisas que eles pedem, às vezes, doutor, libera alguma coisa para mim, aqui é um Clyde, né? Mas a pergunta é desse. Isso, o pessoal utiliza assim, principalmente fisiculturista, o light, né? Esse suco em pó, mas eu prefiro prescrever o chá para esse paciente com vários sabores que nós temos disponível para esse paciente consumir. Eu quase não indico esses sucos em pó. Ok, Guilherme Eurípides, ele fala o seguinte, e os produtos transgênicos? Eles ajudam? Não, eu não utilizo. Eu tenho uma coisa comigo, que é uma verdade que meus pacientes gostam, é de prescrever coisas que possam estar ao alcance desse paciente. Às vezes você começa a prescrever coisas que não é nem da nossa região, por exemplo, e o paciente vai ter muita dificuldade para consumir, além do custo. Né? Então é do dia a dia. O que você tem ali na tua frente, no dia a dia, que você possa fazer uma reeducação alimentar. É dessa forma que eu gosto de trabalhar. E é engraçado que mesmo esses produtos sendo tão mais caros que os outros, tem crescido a procura por produtos naturais, produtos mais saudáveis. Né? O Fernando foi às ruas de Goiânia, há uma pista, né, Fernando, de corrida, onde as pessoas fazem caminhada aqui na capital, e foi conferir a motivação das pessoas para melhorar a sua nutrição. Vamos ver. Já estamos cansados de ouvir que frutas e verduras são alimentos saudáveis. Farinha de linhaça, farinha de maracujá e outros produtos fazem parte da rotina alimentar de muita gente. E o restante, as demais, estão preocupadas com a alimentação? Posso ser sincero? Pode ser. Não. De restaurante, lanche, padaria, lanchonete, às vezes nem come, às vezes nem almoça, às vezes só janta. Eu não como só coisa saudável, não. Não. Como muito doce, gosto muito de doce de chocolate. Com muita fritura, muita coisa muito doce. Com o passar dos anos, as pessoas estão se preocupando mais a respeito da alimentação? Muito mais, porque elas estão vendo o efeito disso no seu organismo, né? Então, quando começa a ver, a notar, a gente vê as diferenças, por exemplo, pelas nossas mães, quando estavam, por exemplo, na minha idade, estavam muito mais envelhecidas, o corpo mais, né, de senhora mesmo, né? E a gente tem conseguido manter um pouco mais jovem. Por uma questão de melhorar a qualidade de saúde para poder viver mais. Mas agora, principalmente, que vai chegando beirando nos 40, tem que preocupar, senão a barriguinha vai crescendo. Eu nunca assim, tive tendência de engordar, então as pessoas geralmente quando começam a engordar, começam a se preocupar com isso. Então, por não engordar, eu não me preocupo muito. Quando foi chegando nos 30, eu já comecei a me preocupar mais. Suco verde, mais frutas, linhaça. Você costuma comer o que, assim, seu dia a dia? O dia a dia, normal, igual as outras pessoas mesmo. Uma massinha, uma carninha. Eu sou antigo, fui criado na banha de porco, comendo esses alimentos mais fortes e nunca mudei e me dou bem. Aliás, deveria preocupar, mas infelizmente a correria do dia a dia a gente deixa passar. Eu como, eu durmo, eu durmo, eu como,
Areta, as pessoas que não têm costume de buscar esse tipo de alimentação, né? Essas farinhas que a gente fala, essa ração humana, né? Como a gente costuma dizer, o pão integral, uma opinião pessoal, essa não é uma comida bonita, né? Mas é gostosa? Dá para fazer uma boa alimentação, uma alimentação gostosa com essas coisas naturais? Dá. É claro que o pão integral não é tão gostoso quanto o pão branco, né? Nem o arroz integral. Mas você se adapta, você consegue também adequar várias coisas que você já gostava de comer antes com nutrientes mais saudáveis. Eu acho que sempre dá para você se adequar e organizar ali sua rotina com coisas que você gosta, que tem nutrientes, que vão te deixar legal, com o corpo legal. Pois é, porque a alimentação é uma coisa prazerosa, né? Muitas pessoas comem porque aquilo, não só porque a gente precisa, mas porque aquilo dá prazer. Então, você fazer essa mudança, Karine, essa mudança dessa alimentação do arroz, do feijão, da carne, da picanha, como a gente viu ali, do fast food, e partir para essa alimentação, eu acredito que não seja uma coisa fácil, né? Não. Quando a gente fala de mudança, sempre é difícil, né? E não é fácil, principalmente quando a gente chega com um paciente que já teve algum problema de saúde, que descobriu, eu estou com diabetes, eu estou com outra doença, aí essa mudança se torna um pouquinho mais difícil, mas de uma certa forma obriga mais. Então, assim, se a gente trabalhasse com prevenção, seria melhor. O que acontece na nossa cultura? As pessoas têm muita informação, e assim, foi igual o doutor falou, as informações compradas, né? Que são, por exemplo, glúten faz mal. Se hoje qualquer pessoa se parar na rua e perguntar como é que é uma alimentação saudável, eles vão te dar, como 3 em 3 horas, como uma fruta, como uma verdura. Mas o que é o interessante é olhar cada história de vida de cada indivíduo, olhar o porquê que ele come daquela forma, o significado que ele tem para a comida e ressignificar isso. A psicologia, a gente trabalha com a ressignificação de história, ressignifica o significado que tem, o que faz eu estar daquela forma. Então, com essa mudança, a gente consegue chegar numa mudança duradoura. Porque o que acontece? O nosso cérebro ele não muda com facilidade. Ele acostuma. É como se ele vicia. Ele vicia na realidade. Ele vicia no estilo de vida, a gente entra no automático. Então, essa mudança tem que ser profunda. Essa mudança tem que partir do interno, tem que ser uma mudança consciente. Uma mudança só de pegar uma... Por que as pessoas estão no efeito sanfona? O que a gente mais percebe, eu acho que o difícil não é emagrecer, o difícil é você manter o peso. Estou enganada, doutor? Exatamente isso. Porque emagrecer é fácil. Se você fazer Não, Karine, desculpa, mas não é. Não, mas se você fazer uma dieta, se for fazer uma dieta certinho, você vai perder peso, não vai, doutor? Vai. Você vai perder eu chamo peso. Nem de dieta, vamos chamar de mudança de hábito. Se você mudar seus hábitos, você emagrece e permanece magro. Você vai perder o peso. Agora, você manter nessa mudança, essa mudança fazer significado para você e ser o seu novo estilo de vida, é o que é o difícil. Agora, todo ser humano pode mudar. É interessante a gente conscientizar sobre o novo transtorno que está aparecendo, né? Os oxtorexios, né? Que são pessoas viciadas em alimentação saudável. Não só anorexia, não só bulimia, mas são pessoas que elas estão ao extremo. Estão ao extremo da alimentação saudável, não come para ela se nutrir. Se pega qualquer coisinha, ela fica viciada nessa onda de alimentação saudável. Então, a gente passa de uma coisa que seria para trazer equilíbrio, que se transforma em transtorno. Então, nós estamos ao extremo. Antigamente, tinha só bulimia, anorexia. Hoje, nós já temos um transtorno para pessoas que é viciada em essa onda de alimentação saudável. Pois é, e junto com isso veio também um consumo exagerado de vitaminas, né? Porque a pessoa deixa de se alimentar, e, logicamente o alimento tem os nutrientes que nosso organismo necessita, e ela compra aquela vitamina na farmácia para poder complementar. Resolve. Por isso a importância dos exames bioquímicos, para saber se você realmente precisa daquela suplementação de vitaminas. Porque se a tua alimentação não carrega todas essas vitaminas, você pode suplementar isso por um determinado tempo, repetir os exames, se tiver adequado, você para de usar. É o caso dos veganos. Os veganos, na alimentação deles, é uma alimentação muito restritiva de muitos nutrientes. Ou seja, se ele não está todo o tempo indo no seu médico, na sua nutricionista, vendo seus exames, ele vai entrar em carência nutricional, com certeza. Ele precisa estar repondo isso. Se ele não repor, ele vai adoecer. Doutor, falando em reposição,
A gente até falou, um dos entrevistados, ele falou o seguinte, que muitas pessoas só procuram um nutricionista, um nutrólogo, se estiver engordando, né? Isso é normal? Não, eu tenho um paciente meu que ele vem assim, antes de final de ano, doutor, estou indo para Florianópolis, está cheio de gatinha, eu tenho que chegar bem lá. Aí ele vai e emagrece. Passou o Réveillon, ele encheu a cara no Réveillon, chega gordo de novo. Falou, doutor, agora é o carnaval, eu estou indo para Salvador, só tenho que me emagrecer. Tá bom, vou emagrecer. Passou o carnaval, Semana Santa. Ele é movimentado em cima de feriados prolongados para fazer bem com as meninas. Ocorre muito, bastante. Não muda o hábito. Ó, só registrar agora algumas participações aqui do Rodrigo via WhatsApp. Quantas refeições devemos fazer durante o dia? Uma dieta certa. Isso depende do horário que você acorda e do tipo de atividade que você faz. Se você, por exemplo, é um ciclista, faz 2 treinos durante o dia, ele vai ter que comer muito mais do que um paciente que treina só uma vez durante o dia. Isso depende de hábitos, é tudo calculado dentro do consultório. Não tem uma regra geral. O mercado saudável movimenta mais de 70 bilhões de reais só no Brasil. As vendas de produtos naturais e orgânicos cresceram 98% nos últimos 5 anos, segundo dados de uma consultoria especializada no setor. A nossa equipe foi conferir uma personagem que resolveu investir nesse ramo. Vamos ver. Diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E isso se aplica muito bem quando o assunto é alimentação saudável. O mercado atrai cada vez mais investidores. É o caso da nossa entrevistada, que decidiu abrir uma loja só para comercializar alimentos do bem. Bruna abriu a loja há 1 mês. Formada em administração de empresas, ela conta que a preocupação com a saúde tem atraído os clientes. Hoje em dia as pessoas estão realmente buscando uma melhoria de vida, né? E acho que isso, a alimentação é 90% da sua saúde, né? Além de atividade física, além de uma noite de sono, produtos sem glúten, sem lactose, diet, light, que tem redução de açúcar, redução de colesterol, enfim, tem uma N possibilidades de melhoria. Frutas desidratadas e vários alimentos orgânicos, indicados para quem tem algum tipo de restrição alimentar ou para quem está de dieta. A busca por uma alimentação natural se tornou um negócio lucrativo. Está favorável. Nós realmente é o que esperava. Lógico que estamos trabalhando. Com certeza está aumentando. E tem ainda os produtos que se tornaram os preferidos dos clientes. Um dos queridinhos, que é a batata doce crisp, onde as pessoas que estão malhando, né, buscando uma reeducação alimentar, elas gostam muito. Pasta de amendoim também é um produto que se usa bastante quem está na dieta para ganhar peso, que é um produto bem energético também. Os goji berry, que também é um produto antioxidante, então todo mundo gosta e usa, estão fazendo bastante uso desse produto. Areta, você deve costumar frequentar esse tipo de loja, assim, o preço é acessível, é fácil de encontrar aqui em Goiânia, esses alimentos? Olha, tem melhorado muito. Antigamente era muito difícil você encontrar esse tipo de alimento industrializado saudável. Hoje várias lojas já oferecem, mas o preço é bem salgado. E assim, uma coisa que eu estou achando legal é que ultimamente até alguns supermercados já estão vendendo esse tipo de produto. Você consegue encontrar produtos, chocolates, mais de 60% cacau, algumas pastas de amendoim, alguns supermercados e coisa que você não encontrava antes de forma alguma. Mas o preço é alto, é bem mais alto. Ok. Várias participações aqui no WhatsApp, mais uma para o Dr. Ribamar Cruz. Seguinte, é realmente plausível quando se diz que para emagrecer 70% é dieta e alimentação e 30% atividade física? Pergunta do Júnior Calas. Eu colocaria 70% a atividade física junto com dieta. A maioria dos pacientes que chegam no consultório, eles querem uma pílula mágica, né? Eu atendi uma menina, ela é muito singular porque ela parecia muito com a Sandy, né? Uma bonequinha, 26 anos, já mãe. E eu comecei a perguntar por ela, o que você veio buscar? Não, doutor, eu quero melhorar meu corpo, quero uma massa muscular mais desenvolvida. Falei, ótimo, há quanto tempo você treina? 1 mês. Falei, poxa, 1 mês. Fiquei calado, continuei fazendo as perguntas. Bem, em quanto tempo você espera que você vai ter um resultado comigo aqui no consultório? Ah, doutor, uns 30 dias, né?
Eu falei, tá, e há quanto isso você um mês porque você estava parada? Não, doutor, eu nunca treinei na minha vida. Eu estou começando a treinar agora pela primeira vez, tem 30 dias que comecei meu treino. A vida inteira. Quer dizer, é uma paciente que não tem uma memória muscular preparada, ela precisa de todo um período de adaptação muscular ainda, para depois ir procurar uma hipertrofia, que era o que ela vinha buscar. Então tem pessoas que chegam e acham que com 30 dias vão sair, outras, né? Seguem no Instagram muitas pessoas, né, como você, mas às vezes não sabe o quanto você rala para manter o corpo. Não existe milagre. Não existe milagre. E às vezes as pessoas vão atrás de um milagre, não tem nem noção por onde começa. Há muitas pessoas elogiando o tema aqui, Dene Apolinário, Isabel Melo, Lívia. Vamos ler mais uma participação aqui da Vanusa Cardoso, setor Faz Salvelho. Até pouco tempo só se falava em ração humana, agora não se fala mais. Essa onda de alimentos sem glúten, sem lactose, zero açúcar, veio para ficar ou é passageira? É o que eu falei, eu acho que é muito individualizada essa indicação de sem glúten, sem lactose. Não é uma coisa que você pode generalizar. Vamos dar um exemplo? Se você pega um atleta hoje com uma massa muscular muito desenvolvida, você não pode, um atleta desse, ele consome em torno de 4, 5 mil calorias dia. Se ele não consumir isso, ele começa a catabolizar, ou seja, ele começa a perder massa muscular. Então hoje, sempre que eu trabalho até com os pacientes obesos, acima do peso, eu falo, gente, você vai emagrecer, mas depois a gente vai ter que começar a construir massa muscular. Porque é um dos tecidos que mais consome energia dentro do corpo. Quanto mais massa muscular desenvolvida, mais saidinhas, mais açúcar, mais petit gâteau você pode comer. Porque você rapidamente vai voltar para o teu peso original, né? Então as pessoas têm que ter, por isso que eu gosto muito de musculação. Né? Apesar de, com o nascimento das gêmeas, tirou meu tempo. Não estou podendo muito. Mas já estou pedindo autorização em casa para voltar à atividade física, porque está me fazendo muita falta. Em 6 meses sem atividade física, eu fiz minha bioimpedância, eu perdi 4 quilos de massa muscular. Só atendendo, trabalhando de 8 da manhã até 8 da noite sem atividade física. Então você, por aí, tem uma ideia de quanto a atividade física é importante na nossa vida. Né? Pergunta agora da Patrícia Alencar para a Areta. Você algum dia na semana enfia o pé na jaca? Como resiste a um pastel da feira? Entre outras coisas aqui. Olha, pastel da feira não é uma coisa que eu gosto muito, não. Já gostei, mas eu mudei tanto os meus hábitos, os meus gostos, que hoje, assim, eu tenho mais vontade de comer coisa doce. Eu acho que meu organismo ele sente um pouco de falta disso. Mas eu não como com muita frequência. Eu tento deixar uma refeição na semana para comer uma coisinha ou outra que eu gosto, mas com moderação e sem exageros. Eu posso complementar? Pode. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Os pacientes, quando eles se reeducam como ela, o que acontece? O corpo parece que ele começa a ficar resistente a essas bobagens. A gente se ela se sente mal. Exato, se sente mal. Se ela comer um pastel da feira, depois de 6 meses, por exemplo, fazendo uma dieta alimentar saudável, ela passa mal, ela vai ter enjoo, ela vai vomitar. Sim. Eu comi pizza a última vez, eu senti enjoo. Entendeu agora? Porque o alimento é como se fosse um combustível, nós somos uma máquina. Então você pode colocar a gasolina misturada ou você pode colocar a gasolina pura, mais ou menos por aí. Se você acostuma o seu carro só com gasolina pura, no dia que você colocar misturada ele vai engasgar. É mais ou menos isso que eu quero explicar. Né? Então, Karine, e o psicológico da pessoa que malha e chega e come o dia do lixo e faz bem? Se tiver bem estruturado, igual o dela tá, ela consegue. Mas se é uma pessoa que não tiver com o psicológico bem estruturado, que só na nova alimentação saudável, e vir um sentimento de culpa, aí pode fazer que ela use laxante, que ela usa vômitos, né? Então, assim, o sentimento de culpa, ele não é um aliado bom para a vida psíquica. Então, por isso que quando a gente fala de transtornos alimentares, o que faz ter aqueles rituais são o sentimento de culpa. Quando a pessoa está bem estruturada, é o normal. Por exemplo, a Areta o normal dela é assim, né? Ela já acostumou a ser assim. Uma pessoa que está acostumando, fica muito difícil pensar, eu vou parar de gostar de uma coisa que eu gosto muito. Entendeu? Porque assim, o dela, ela já está assim há muito tempo. Então, é o estilo de vida. Ela vive dessa forma, ela não está vivendo de outra forma. Quando a gente fala de uma pessoa que está vivendo de outra forma, fica muito pesado. Assim, eu vou comer um pastel e eu vou vomitar. Então assim, a gente tem que estudar cada caso individual. E a pessoa tem que saber que ela vai mudar. E, por exemplo, a Areta, num dia, ela come um doce, que você estava relatando. Essa pessoa, às vezes, gosta de um pastel de feira, em algum certo mês, ela vai comer o pastel de feira. A gente tem que ver um equilíbrio. Sim. Não é que eu vou deixar de ser o que eu sou, vou mudar toda a minha vida, vou mudar toda a minha casa, vou mudar tudo. A minha essência vai ser a mesma, só que tem coisas que me deixam melhor, eu não vou perder minha identidade. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de perder sua própria identidade, entende? Porque assim, é tanta mudança, e aí, o que eu sou?
E essa questão da culpa é complicada também, porque se a pessoa come por prazer e sente culpa, ela está comendo em vão, porque ela não está sentindo prazer naquilo. Então, já que ela vai comer, ela tem que sentir o prazer. Tem a fome emocional e a fome física, né? E essa moda que a gente vê nas academias, as pessoas que vão para a academia, geralmente são pessoas que estão buscando um estilo de vida saudável. E você encontra na academia aquelas pessoas, até existe até as pessoas impulsionam você como é que fala? Ingerir esses complementos alimentares ou esses, não sei como é que a gente chama isso, né? Esses produtos que dão massa muscular, né? Isso é realmente um grande perigo ou em algum momento ele pode ser um aliado? Ele é um aliado desde que você esteja com seus exames laboratoriais todos perfeitos. Então, por exemplo, para você ganhar massa muscular, você precisa ingerir um pouco mais de proteína, acima um pouco do normal que é estabelecido. 1,2 gramas por quilo de peso, 1,5 grama por quilo de peso. Isso é o tradicional. Mas quando o cara vai para ganhar massa muscular, o paciente vai, ele precisa às vezes de 3 gramas por quilo de peso para ganhar massa muscular. Então o suplemento ele vem para ajudar, por isso chama suplemento. Suplementar uma alimentação que ele já vem fazendo, que às vezes ele não consegue alcançar aquilo só com uma alimentação tradicional. E os exames ele indica, por exemplo, que é importante nesse caso, se eu vou aumentar meu nível de proteína, a tua função renal. Seu rim está funcionando adequadamente, você está ingerindo a quantidade de água necessária para que você não tenha uma sobrecarga renal, isso são os exames que vão falar para a gente. Então, por isso que é importante ter os exames bioquímicos antes de dar o primeiro passo. Então, fazer uma pergunta aqui, até pedir desculpa para a Areta, mas essas pessoas que mudam o estilo de vida só acompanhando blogs, Instagram, isso pode ser um risco também? Sim, eu aconselhei, porque a gente está falando de suplementos, né? Eu acho que suplemento, e tem outros casos, já tive caso de paciente meu que tomando suplemento ele começou a ganhar peso, ele começou a engordar. Aí nós vamos falar daquela coisa da individualidade, que do telespectador questionou com relação ao glúten. Esse paciente ele não funciona bem com whey. Certo. Não adianta aumentar a quantidade de whey para ele que ele não vai ganhar massa muscular, ele começa a ganhar gordura. Isso já aconteceu no meu consultório. Então eu acho que a suplementação ela tem que ser utilizada assim, sabendo como se utiliza e se o seu corpo está preparado para aquilo. Eu já tive paciente agora, recente, 15 dias atrás, um fisiculturista amigo pessoal, me mandou um WhatsApp, doutor, eu fui no médico urologista, no nefro, e parece que o meu rim está querendo entrar em insuficiência. Eu falei, tá, e quanto você está se alimentando? Quanto você está comendo de proteína por dia? Ah, por refeição eu estou comendo 150 gramas. Eu fui fazer as contas, poxa, dava 700 e poucas gramas por dia. Ele estava muito acima do que é preconizado para ele usar, você entendeu? Então isso ele já vinha fazendo há quanto tempo por conta própria? É isso que eu falo, você precisa às vezes de uma avaliação. Agora eu estou falando de suplementação, não de alimentação saudável. Isso todo mundo pode fazer, não precisa de um médico. Né? Agora, se você vai usar algum suplemento, você precisa de uma avaliação primeira para saber se você pode usar aquele suplemento. Ó, 2 participações aqui, uma via Twitter, outra via WhatsApp. Via WhatsApp da Eliane Leme, Setor Bueno. Tenho hipotireoidismo e mesmo assim não engordo. Sou anormal? Não, existe caso de hipotireoidismo que a pessoa é magra. Isso acontece também. Assim como existe caso de hiper com a pessoa acima do peso. Ok, aqui a Ilza Silveira está dando as boas-vindas a você novamente. Obrigada. Ela faz uma pergunta também ao Dr. Ribamar. O Golden Berry desidratado substitui a carne vermelha em nutrientes? Não, não substitui. A carne é superior. E além da carne, porque a carne ainda tem a gordura saturada que vem junto, né? Então, quanto mais deliciosa a carne, mais gordura saturada ela possui. Mas agora, recentemente, saiu toda uma revisão da literatura em termos de nutrição e alguns mitos caíram por terra, principalmente que a gordura saturada faz mal. Ela aumenta o risco cardiológico e isso já está caindo por terra. Outro é sobre o sal, já está caindo por terra também, que sal faz mal. As últimas revisões literárias, recentes mesmo, agora de 2015 nos Estados Unidos, já estão começando a derrubar esses mitos. Mas é engraçado, né, que desde que a gente começou, nós estamos falando de alimentação saudável ligado na aparência, ligado no emagrecimento, e não na vida saudável do corpo. Então, tanto que está distorcido, né? A alimentação saudável é para eu ficar bonito, e não para eu ser saudável, para o meu corpo ser nutrido. Né? Então, essa distorção de imagem, essa distorção de valores, faz que a gente se perde tantas informações que tem, e aí acontece isso, as pessoas não sabem onde que vai, o que fazer. Porque a alimentação saudável não está ligada. O principal objetivo é a minha saúde. Você acha que você ficou mais saudável depois que você mudou sua alimentação? Completamente. Completamente.
minha disposição mudou, minha saúde melhorou, minha vida sono, inteira né? mudou. O O sono. sono, eu sempre tive insônia. Meu sono hoje está bem melhor. Assim, tudo, minha autoestima, minha relação com as pessoas em volta. E é interessante porque esses blogs, por exemplo, eu acompanho a Areta, ela é colega nossa, a gente acaba descobrindo umas coisas interessantes porque ela posta, ela faz aquele almoço, põe um prato bonito com coisas diferentes, né? Surgiu ultimamente que a batata doce faz bem, né? A gente pensava que aquilo ali era puro carboidrato, que você consumia aquilo, fazia mal. Então a gente acaba descobrindo que existem formas da gente se alimentar, até com coisas da feira comum também, né, Areta? Principalmente, na verdade. Não precisa comprar esses alimentos caros que a gente encontra. Os melhores alimentos são justamente os naturais, que é a comida de verdade. Industrializada é só para suprir um momento ali que você não tem tempo de preparar, uma viagem, alguma coisa rápida, mas o ideal são alimentos de verdade. A diferença entre a batata doce e a batata inglesa é a carga glicêmica. A batata doce dispara muito menos açúcar, muito menos insulina dentro do corpo quando você ingere, diferente da batata inglesa. Aí você imagina, se a batata inglesa já dispara sozinha mais insulina, aí você ainda frita a batata inglesa, né? Aí é uma beleza. E a questão da insulina favorece o acúmulo de gordura, né? Isso, exatamente, porque sobra a energia, você não está utilizando tudo. Doutor, para a dieta funcionar é ideal que a família acompanhe também, né? Não adianta, muita gente faz isso, né? O cara tem a dieta, mas a mulher ou a mãe não ajuda. E como é que faz? Eu quero contar um caso interessante que aconteceu no consultório. Eu estava atendendo nessa época criança e a mãe chegou, meu filho está acima do peso, tem que emagrecer, tá, tudo bem, vou prescrever a dieta, vamos cortar refrigerante, dê as orientações, né? Um mês depois a criança volta com o mesmo peso. Falei, mãe, o que aconteceu? O doutor não deu certo. O senhor mandou tirar a Coca-Cola, eu tirei, mas não deu certo. Falei, por que não deu? Porque ele começou a tomar da minha Coca-Cola. Aí não, aí é judiação, né? Então, respondendo a pergunta, quando se muda o hábito, tem que mudar o hábito de todo dentro da casa. É muito difícil uma pessoa tentar fazer uma reeducação alimentar, comer aquele sanduichinho integral e depois o pessoal colocar uma pizza gigante na frente dele. Não dá, né? Mas não vai dar. Pode, né, tentação. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Menezes, ele fala o seguinte, queria saber a opinião do doutor sobre a transformação e benefícios do limão em nosso corpo. Ácido para alcalino. Quem tem gastrite pode tomar suco, e ele fala que toma em jejum há 1 ano, eliminou esteatose hepática, mas não acabou a gastrite. Isso, hoje, inclusive, o Laí Ribeiro, que é um médico bem conhecido, ele defende a alcalinização, né? Faz bem, sim. Pode falar para ele que pode continuar com limão, que faz bem. Ó, do Rogério aqui, uma das últimas, nosso tempo está quase esgotando. Qual a relação entre a psicanálise e os transtornos alimentares? Pergunta do Rogério, para a Karine. A psicanálise, ela responde todos os transtornos, ela responde todas as dificuldades do indivíduo e, para mim, é uma ferramenta ótima. Eu acho assim que quando a gente fala da psicanálise, do ego estruturado, do falso self, sobre transtornos alimentares, a gente consegue ter benefícios progressivos e duradouros. Então, é ótimo. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, tem mais participações, né, Fernando? A gente vai pedir desculpas aos nossos telespectadores, mas o nosso tempo... E eu quero até fazer um registro aqui, Fernando, porque diz que nos 2 programas que eu fiquei sem apresentar, por uma questão de saúde, o programa terminou na hora, então quer dizer que eu sempre estouro o programa, então hoje eu vou tentar não estourar. Obrigada, Areta, obrigada, Karine, obrigada, doutor Ribamar, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado, Fernando, obrigado, Suzane. Boa noite para vocês.